Sejam muito bem-vindos ao canal A Leitura, A Vida é um Livro. O meu nome é Margarete Bruno, sou jornalista e escritora. O jornal A Leitura é voltado para a literatura e cultura. Toda semana tem um vídeo novo, como resenhas, reflexões, leituras de textos literários e também podcast. E hoje é dia de Pode Ouvir Histórias e Livros. O tema de hoje é Narrativas de Resistência, a literatura que reconstrói vidas, memória e identidade. E estamos aqui com o jornalista, escritor, mestre em Ciências da Comunicação, Alex Francisco. Muito obrigada, Alex. Margarete, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui e falar sobre livros, né? Que é uma coisa que nos conecta tanto, e eu adoro o título do podcast. A Vida é um Livro. Ah, eu amei, muito bom, é isso mesmo. Isso aí. O Alex é autor de Páginas Coloridas, é uma obra que venceu o Prêmio Laurel Verbum 2025 em jornalismo, finalista do Prêmio Jabuti Acadêmico 2025 na categoria Comunicação e Informação. Ele também escreveu os livros A Visita, Corpo Condenado e A Nevasca. Alex, como foi essa decisão aí de unir o jornalismo, comunicação, ficção, né, inclusão? Como tudo isso começou? Olha, isso começou quando eu era criança ainda. Eu vim de uma família que todo mundo era noveleiro, todo mundo parava para assistir novelas. E eu sempre me fascinou essa história, essa coisa de ver as pessoas interpretando histórias, histórias sendo contadas, né? E eu lembro, meu primeiro contato com o livro foi quando eu fui num bazar beneficente de um lugar onde meu avô trabalhava, e eu fui pegando livrinhos desse bazar e juntando uma pilha de livros, eram livros curtinhos. Meu avô viu aquilo e falou: "Você gosta? Você gostou?" Eu levou, eu gostei. Quer levar? Quero. E aí custava acho que R$ 1 cada livrinho, eu levei. E aí eu passei a ler esses livros como se fosse uma novela. Eu lia um pedacinho por dia do livro, como se fosse um capítulo, sabe? E e muitos anos depois eu fui descobrir, né? Fui perceber que essa coleção de livros era a coleção Vagalume, da Editora Ática. Os Sim. livros de formação infanto-juvenil, né? Que estavam ali. E eu passei grande parte da minha infância e adolescência lendo esses livros. Quando eu entrei na quinta série, fui provocado pelo teatro. Uma professora minha de língua portuguesa, sempre tem alguém de português ali, estava montando uma peça com os alunos, acho que de uma série mais adiante, e ela me chamou para fazer um personagem que, na verdade, não aparecia. Era uma peça sobre deuses gregos, e aí Zeus estava nervoso, virava fumaça e só falava. E eu ficava atrás do pano fazendo Zeus falando, não aparecia. Aquilo me fascinou tanto que eu acho que se conectou, né? Então era a leitura do livro, mais encenação, enfim. E aí, no ano seguinte, resolvi escrever uma peça de teatro para um trabalho da escola também. Aí eu não parei de escrever. Era para um trabalho que falava sobre, na época chamava DST, né? Hoje são ISTs. Então eu pensei, por que a gente faz uma peça que são os alunos perguntando para a professora sobre isso? Escrevi o roteiro, na verdade, escrevi à mão, dei para uma amiga que tinha computador da datilografar, é minha melhor amiga até hoje. E é isso, nasceu o primeiro texto. E aí, lá pra frente, né, na época de decidir a faculdade, eu comecei a pesquisar quem eram as pessoas que escreviam histórias e qual era a profissão dessas pessoas, né, além de ser escritor ou ser escritora. Principalmente quem escrevia novelas, quem era roteirista. E aí eu percebi que a maioria dos roteiristas de novela, que era é uma coisa que eu sempre fui apaixonado, são jornalistas. Falei, opa, acho que é isso que eu quero ser. Sim. E aí todos os testes vocacionais davam humanidades ou comunicação. Eu confesso que eu não me comunicava tão bem. Eu acho que a faculdade me ensinou a ser mais cara de pau, assim. E aí eu falei, ok, é isso, mas ainda estava com dúvida ainda. Eu lembro até hoje, quando eu fui colocar os cursos lá, eu coloquei 3 opções. Jornalismo, publicidade e desenho industrial. Desenho industrial. Que, Pensei aqui que hoje é direito ou design. letras. Não, não. Que na época, que agora virou design, né? E aí até no último momento da matrícula, eu falei, moça, e se eu não gostar, eu posso mudar? A moça falou, pode. E aí entrei pro jornalismo. Aí foi o match perfeito. Quando eu entrei no estúdio de TV da universidade, eu falei, esse lugar é aqui, é o meu lugar. E aí foi o match com o jornalismo, o match com a produção audiovisual, o match com aprender a contar histórias pelo audiovisual. E aí eu segui fazendo projetos, mas tudo assim, guardado, coisa minha, sabe? Sabe quando você cria histórias e você deixa guardadinho lá em algum arquivo? Eu tenho até Faço hoje. isso. Todos. Isso é o nosso repertório, Sim, né? coloca até no HD para não perder Pois tanta eu coisa. tenho até hoje todas as histórias que eu Olha, tinha que escrito e legal. impresso, tudo Impresso. guardadinho, assim. Então tem muita coisa lá.
E aí, quando eu termino a faculdade, eu começo a fazer especialização em cinema, que era meu grande sonho também, né? Fui fazer a pós-graduação. E ali vem a provocação. Ai, caramba, eu tô numa fase... Já era a fase adulta da minha vida, né? Eu não tenho nenhum texto adulto, não fiz nada adulto. E aí, na pós-graduação, eu lembro que a gente estava estudando cinema alemão dos anos 70. E aquilo me provocou muito dos personagens falando, verbalizando as emoções. Falei, cara, acho que eu fui provocado a fazer uma peça de teatro. Deixa eu voltar a escrever teatro. Aí escrevi um texto chamado A Visita. E aí conversei com alguns colegas que eram do teatro, enfim, tudo mais. A gente tentou montar, acabou não rolando. E um dia eu tive um insight de, peraí, eu não vou deixar esse texto parado, né? Sei lá, eu já trabalhava na Folha de São Paulo na época, depois de formado. E aí eu fiz a entrevista com um escritor e ele me falou assim, olha, não deixe suas histórias na gaveta. Aquilo colou na minha cabeça. Falei, quer saber do que mais? Não vou esperar a peça sair, não. Acho que eu vou publicar isso aqui em livro. Aí comecei a pesquisar editoras, né? Ir atrás, né? Enfim. E aí encontrei uma editora que tinha um preço bacana, né? Tinha um trabalho legal, por um preço que era acessível para mim. E aí publiquei meu primeiro livro, independente, foi custeado, né? Pelo meu suor. Então foram lá 9 cheques assinados e entregue, e o compromisso de pagar o cheque durante 9 meses. Foi A Visita e... Margarete, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, assim. Eu acho que se eu não tivesse feito aquilo com A Visita em 2012, hoje eu não estaria conversando com você, sabe? Então, foi aí que as coisas se misturaram, né? Então, eu também era o jornalista que trabalhava na Folha de São Paulo, mas também era o dramaturgo que tinha um livro publicado e que estudava na SP Escola de Teatro. E aí, tudo para mim sempre foi... Eu nunca vi separações nisso, né? Tudo estava dentro. Eu, muitas vezes, fazia a minha própria assessoria de imprensa ou gerenciava minha própria página no Facebook na época, porque o Instagram não era tão forte. Então, assim, de alguma forma, a comunicação me permite ter esses vários braços, assim, né? De poder ter essa capilaridade. E eu continuei fazendo isso. E também ajuda também no olhar crítico, né? Sobre os temas que tu escreve. Depois de A Visita, foi qual livro? Foi Corpo Condenado. A Visita já tinha uma provocação forte, né? A Visita contava a história de um rapaz, o Dalmo, que ele estava preso por um crime que ele não cometeu. E aí ele recebia a visita do namorado dele dentro da cela. Eles acabavam trancados dentro da cela, só podiam sair na manhã seguinte. Eles passam a madrugada pensando na história deles, revendo a história deles até descobrirem por que eles estavam ali. Então já tinha a provocação do romance homoafetivo. E a gente está falando de 2012. Era um ano muito aquecido por diversas... não só pela pauta da diversidade sexual e de gênero, mas também porque a gente estava tendo uma bancada conservadora muito grande, nesse período ainda tem. A gente estava tendo crimes de homofobia quase diariamente na mídia. Eu lembro muito daquele episódio dos rapazes que foram atacados com lâmpadas de LED num posto de gasolina na Avenida Paulista. Isso colou na minha cabeça de uma forma. Enfim, então era um momento muito aquecido também. Então a Visita também veio nesse lugar, veio nesse momento e de alguma forma teve uma repercussão bem interessante o livro, né? Eu ia até perguntar como foi a recepção. Ele foi para as Bienais. Minha primeira experiência com Bienal, com a Visita, eu fui para a Bienal de São Paulo, Bienal de Minas Gerais, Bienal do Rio de Janeiro. O livro foi para outros países também, né? Então foram brasileiros que levaram para lá. O livro saiu em diversos portais que naquela época eram portais bem conhecidos da mídia, né? Então o livro deu um boom, assim, um lugar bem interessante. E aí o ano seguinte, ou 2 anos depois, a gente montou a peça do livro. Então o livro voltou a ser falado de novo, dessa vez encenada, dessa vez com ganhando corpo, né? Então foi bem interessante isso. E aí depois, na sequência, veio o Corpo Condenado. E aí, nesse papo de escrita, como nós estamos aqui, eu sempre falo isso. Eu acho que em A Visita, eu tinha muitos dedos, assim, com algumas coisas. Primeiro livro, né? Então a gente fica, será que eu tô escrevendo, tá dando certo? Ou, nossa, acho que isso aqui eu pesei a mão, sabe? A gente fica com muito receio, assim, de algumas coisas. A gente fica muito preocupado, né, com o leitor. Acho que até hoje eu tenho essa preocupação, assim. Claro. Mas às vezes a gente tem que dosar um pouco essa preocupação, porque uma dose de ousadia também é muito legal, né? Necessário, é muito bom, Para Corpo Condenado, como a gente tinha passado pela experiência do primeiro livro, então eu já sabia o que fazer pro segundo, de algumas coisas, mas tinha que aprender outras. Só que eu sinto que eu meio que me desamarrei, assim. Então a história tinha um tom mais aberto, assim. Então Corpo Condenado conta a história do Gael e da Natasha, que são um casal, que eles fazem programas juntos pela madrugada em São Paulo, pela noite paulistana, perdão. E aí eles têm um pacto. Se você contratar, tem que levar os dois. Então, isso já era um plot pra... Opa, peraí. Então, o que está acontecendo aqui? O que é esse pacto? Só que um deles decide sair desse pacto. E o outro não vai deixar.
E aí a gente tem um conflito entre esses personagens. No paralelo, essa história se passa em 2 tempos. Isso que eu tô te falando é em 1999. No Aí dá um presente, salto, que era Deus. 2014, o Gael já tá na fase dos 40, quase 50 anos. Ele volta de Portugal, porque ele virou um escritor famoso, ele virou um poeta famoso, ele vai lançar o livro dele no Brasil, e ele vai lá ver a casa que ele morou com a Natasha. E aí o companheiro do Gael pergunta, faz a grande pergunta do romance, né? E aí, quer casar comigo? E o Gael fala, não. Não, porque eu não me sinto digno de casar com alguém. Por que você não se sente digno? Porque eu matei uma pessoa. Faça as conexões que você quiser, Margarete. Já tá aqui, ó. Se eu contar Já mais sei, do eu que isso, acho. eu dou spoiler. Então, e aí, como era um texto que eu tava falando sobre o exercício da sexualidade, esses corpos que têm uma performance diferente, que é o corpo da garota, o corpo do garoto de programa, então o texto ele é muito mais solto, ele é muito mais picante, né? E engraçado. Eu vou compartilhar uma situação que foi bem curiosa, assim. Eu fui para esse ano eu tenho feito uma turnê com Páginas Coloridas, que é uma turnê linda, assim. Eu passei por mais de 20 cidades com Páginas Coloridas. E uma dessas cidades, eu levei Corpo Condenado, quando tinha exemplares. E aí os exemplares esgotaram, porque era uma cidade que tinha muito leitor de literatura hot. Só que eu nunca Olha, escrevi Corpo Condenado imaginando que ele fosse literatura hot, mas ele tem, sim. né, Essa esse pegada, tom mais sim. erótico, assim. Mas pra mim ele sempre foi um drama, assim, né? E olha que interessante, né? Olha como o público, como a visão do público também muda, né? Esse livro, O Corpo Condenado, foi escrito em 2014. E aí agora, quase 10 anos depois, ele é lido como hot, as pessoas se interessam por esse hot de 2014. A gente tem uma curva de ascensão da literatura hot também muito grande, né? Então, olha que interessante isso também. Isso foi o segundo livro. E aí, pro terceiro livro, que foi o A Nevasca, ele é uma mistura de algumas coisas. Eu já estava começando a entender o que eram editais, e isso é muito importante para a gente que trabalha com a cena independente. O edital, ele é uma possibilidade também para que o seu livro possa existir. Então eu estava de olho em algumas premiações, editais, e eu estava querendo produzir um texto me desafiando mais, assim, sabe? Eu venho do cinema, venho do audiovisual. Então, A Visita e Corpo Condenado, eles tinham uma estrutura meio que cinematográfica das coisas acontecerem. Eu trabalhava com escaleta, por exemplo, que é uma técnica do roteiro que você já separa todas as cenas e você vai organizando o que acontece em todas as cenas antes de escrever Antes de propriamente. escrever, certo. Hoje na literatura fazem isso. Rafael Montes faz isso, por exemplo. Ele escreve, e ele também é do audiovisual. Ele escreve uma escaleta do livro dele, ou seja, tudo que acontece em cada capítulo, e aí depois ele vai de fato para a escrita. O que para ele é importantíssimo porque ele trabalha com suspense, ele trabalha com plot twist. Então é excelente você ter um mapa, né, um controle sobre essa narrativa por cenas. Então eu sempre fiz isso, assim, porque eu aprendi a fazer isso com audiovisual. Em A Nevasca eu falei, não sei se eu quero fazer isso, assim, eu quero escrever de uma maneira orgânica. Eu não sei se é possível isso. Margarete, não sei se esse termo tá correto. Olha, eu já escrevo só mesmo literatura infantil, poesia, sei lá. Eu não sei se esse termo é correto, mas eu queria meio que sentir com que a história caminhasse de outra forma. Eu não queria muito controlar os elementos da história. Eu sabia onde eu estava indo, eu sabia qual história eu estava contando, eu já tinha uma ideia do que eu queria até o fim, porque eu começo as histórias assim, eu já sei o que eu quero no fim. Não sei qual que é a cena, porque eu também quero me surpreender, né? Mas eu já sei onde eu quero chegar. O fim vai ser esse, então eu vou caminhar daqui até lá. E aí eu fui construindo a Nevasca muito devagar, assim, muito com calma, e eu queria romper com essa coisa meio romântica que eu tava nos outros livros, ou meio erótico, assim, eu tava querendo uma coisa mais psicológica, né? Mas, sei lá, vamos refletir, vamos falar sobre humanidades, vamos quebrar algumas coisas, assim, sabe? Não é querer chocar, não era isso, mas eu queria me provocar em outras percepções, né? E aí chegou a história da Nevasca, que foi o primeiro insight, né? Eu lembro de ter assistido um filme, se eu não me engano, não lembro o que era agora. Não lembro o que era. Mas eu fiquei com uma coisa na cabeça que era o seguinte, e se a gente... Qual que é a sensação de você ter o seu corpo congelado? Bem, Você fez essa reflexão quem teve o corpo durante a congelado, acho que não escrita. tá aqui para Sim. dizer isso, né? Sim. Mas qual que é a sensação? Algumas pessoas que... Eu assisti alguns vídeos, alguns documentários em terras geladas, que as pessoas falam assim, que a sensação que você tem é de várias agulhas entrando no seu corpo ao mesmo tempo, assim. Eu fiquei com isso na cabeça, eu fiquei, tá. E se caísse uma neve?
Se caísse uma nevasca aqui agora no nosso país, será que a gente está preparado para essa neve? A nossa roupa está preparada para essa neve? A nossa casa está preparada para esse efeito natural? Nosso transporte, será que isso tudo está preparado? Então eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, acho que eu vou colocar os meus personagens nessa situação. Então a Nevasca conta a história da Hilda, que é uma terapeuta e o nome é proposital. Hilda é da mitologia nórdica, é a donzela guerreira, né? Então os nomes foram todos pensados nessa estética do gelo, né? Enfim, essa coisa nórdica. E aí ela recebe um terapeuta, ela é uma terapeuta que recebe um paciente pela manhã, logo depois de ter caído uma nevasca na madrugada. Esse paciente chega... Eles começam... Isso no Brasil, você Isso no Brasil, a gente está no Brasil. Cenário, não tem um estado, não tem cidade, mas estamos no Brasil. Eu tive um colega que, quando leu a Nevasca, falou assim, a gente podia fazer em Pernambuco. Se fosse neve no Pernambuco. Eu falei, vamos, é possível, tá no Brasil. Maranhão. Você é do Maranhão, sim, né? Eu soube, eu tava assistindo os vídeos. Então, tem uma personagem minha que é do Maranhão, a Rosana, de A Visita. Uma mulher arretada, ela chega e fala tudo, é isso mesmo. Ela fala isso no texto, sou do Maranhão, meu amor, me respeita. Ela fala isso. E aí, eles estão dentro da sessão e aí cai outra nevasca. Eles ficam presos dentro da sessão de terapia. Ela quer provar o valor dela, ela quer fazer o trabalho dela. Ele não quer estar lá, ele quer sair. Já gerou conflito. Se eu contar mais do que isso é spoiler, porque... eu tô curiosa. Porque eles chegam numa situação de limite absoluto da vida. Existe uma questão física que é o zero absoluto, que é a graduação que congela tudo, né? Então eles chegam nesse nível, assim. Isso mexe com eles psicologicamente. Eles vão abrindo uma caixa de Pandora que vai sendo muitas coisas. Aí a pergunta do texto é, será que essa neve está do lado de fora mesmo? Ou essa neve está aqui dentro dessas relações? Então a Nevasca pergunta disso. Do que nós somos feitos? Que material que é? O que é, de fato, a nossa humanidade, né? É um texto que eles podem estar certos, que eles podem estar errados. O público, o leitor escolhe quem que ele quer defender ou não. Mas é um texto que vai falar isso, assim, ó, nem ele está certo, nem ela está certa. Em algum momento você vai ter que entender que os dois estão vivendo uma situação que é atípica. E o fato de ser uma neve muda eles psicologicamente. Sim. Então, só para você ter uma ideia, o Noir, ele é um atirador de elite. E ele leva um revólver para a sessão de terapia. Nossa. E aí, o que é você tá dentro de uma sala de terapia com um atirador de elite que tá com um revólver na sua frente, e, sabe? Sim. Como é que ela, como uma terapeuta, tá lidando com isso, né? E o que tá em jogo ali, né? Tem... É um spoiler. Tem uma frase que eu uso em A Nevasca, que é o seguinte. Eu acho que é a Hilda que fala isso. Sabe o que é mais insuportável? É que não é nada insuportável. E aí, o que será que eles estão suportando ali, né, nesse texto? Né? Que liberdades essas que estão ali? Então, enfim, é um texto muito psicológico, como você está vendo. Sim. Então, ele vai em outros lugares, assim. Tem uma amiga minha que, quando ela leu, ela leu... Eu tava lendo nas primeiras páginas, ela mandou uma mensagem dizendo, tá bom, Alex, entendi, é isso aqui que você está falando. Ok, vamos ver até onde você vai. Ela leu mais um pouquinho. Tá bom, Alex, eu sei que você vai virar em algum momento esse negócio. Você vai mudar alguma coisa aqui. Passou mais um pouquinho no texto, ela... Pelo amor de Deus, Alex, não tô entendendo nada. O que aconteceu? E ele foi o último livro, Alex? Foi meu último de ficção. O mais recente de ficção. Então, tem uma experiência. Eu sempre digo para as pessoas, não leiam esse texto com lucidez. Tira a lucidez e a razão do lugar e vai para essa nevasca. E eu achei interessante que os teus livros, eles estão sempre... O cenário é um local tenso, seja na noite ou na cela, e tem essa questão do consultório. Como isso começou a ser construído na tua cabeça, de você decidir assim, não, eu quero os personagens vivendo em tais situações, em tais momentos. Como foi isso, Alex? Isso vem muito de uma visão... teatral da coisa. O texto de A Visita a Corpo Condenado à Nevasca são textos para teatro, são dramaturgia. Então, quando eu escrevo a dramaturgia, eu estou vendo o palco, eu estou visualizando o palco. Então, me parece que nessa dramaturgia, a situação de confinamento ou espaços reduzidos me provocam mais enquanto escrita, né? Eu também dou aula de roteiro para cinema, enfim, dramaturgia, e já lecionei também cursos livres a caixinha de sobre isso. Então, eu sempre falo nas aulas para os alunos que é isso, assim, quando você cria a sua história, você começa a criar, você estabelece regras que o público vai junto com você entendendo essas regras. Então, por exemplo, os meus 3 livros, os 3 de ficção, são
sempre um casal protagonista, são duas pessoas protagonizando as histórias. Embora sempre exista um protagonista que se sobrepõe ao outro. Mas são sempre pessoas com uma situação de confinamento ou com uma tensão, como você muito bem observou, Margarete. Para mim, isso não é uma limitação, isso é criativo. Sim. Então, eu estou com duas pessoas dentro de uma sessão de terapia trancadas por uma neve. O que eu posso fazer aqui? Aí a cabeça pira. E aí você vai cafucando. Aí acho que eu consigo acessar as camadas dos personagens a partir desse confinamento e dessa tensão. Isso para mim é interessante quanto busca na dramaturgia. No texto, que é o do romance, que é a minha próxima estrada, meu próximo passo, eu já senti que eu não vou por essa linha. No romance, eu tô menos preocupado com o plot, com as explosões, ou com as tensões, e tô mais preocupado com o movimento da vida, assim, com situações que a vida se impõe e os personagens se movimentam a partir disso, assim. Eu tô escrevendo já o meu primeiro romance. Ele tá vindo aí com uma força muito bonita, assim. Eu tenho sentido uma beleza muito interessante de lidar com os temas que eu tô lidando com ele. Também com muita calma, né? Porque eu acho que a escrita é isso, né? Eu li recentemente o Harumi Murakami, romancista por ofício, acho que é esse o título do livro. Certo. E ele fala muito disso, né? Que o livro ele se impõe, assim, você precisa dar o tempo para o livro acontecer também. Mas também não pode ser um tempo eterno, senão você não termina nunca. Não termina. Você tem que dar um limite. Sim. Mas é bom você fazer essa gestação acontecer. E minha gestação demora um pouco até eu chegar no papel. Então eu tô vivendo esse momento de... Eu percebi que quando é o romance, eu já tô nessa linha mais entendendo o que tá em jogo nas nossas relações de vida. Assim. A vida vai chegar a impor isso. E aí, o que você faz com isso? Você sempre tem um olhar mesmo bem reflexivo sobre a situação. Eu acho bem interessante, porque às vezes tem romances ou livros, contos, que a pessoa foge um pouco, né? Você tenta trazer sempre as relações. Sim. Né? Eu gosto muito disso e eu acho que essa provocação veio a partir de A Nevasca. Como com A Nevasca eu rompi tudo com essa coisa mais engenhosa, né, do romance, perdão, da história de amor, né, ou até precisando de plots mais tensos, e a Nevasca meio que deu um pouco a quebrada disso. E olha que interessante, o A Nevasca, quando eu terminei ele, eu inscrevi ele em prêmios, né, em editais, e aí ele venceu como melhor dramaturgia nos prêmios literários da Fundação Cultural do Pará. E eu tava com muito medo, porque assim, quem me leu em A Visita e quem me leu em Corpo Condenado ia pegar um outro texto, um outro Alex diferente, uma outra escrita em A Nevasca. Falei, cara, e será que as pessoas estão aguardando? Porque tem disso do leitor, né? O leitor muitas vezes ele aguarda um estilo muito, muito próprio daquele autor. E aí eu fiquei muito preocupado. E aí, quando saiu o resultado do prêmio literário, eu pensei, bem, acho que eu não tô errado assim. Eu acho que tem uma validação que é interessante, né? É um registro que é interessante. E, Alex, até você estava comentando que Páginas Coloridas é um fruto do seu mestrado, né? Eu sou professor universitário. Que legal, e uma provocação minha em sala de aula, eu sou muito inquieto, assim. A sala de aula, para mim, não é um lugar confortável. Eu sinto frio na barriga toda vez que eu entro na sala de aula. Eu acho excelente isso. Eu acho que o dia que eu não sentir mais frio na barriga, eu digo falar, beleza, não vou dar aula, não. Porque a sala de aula é um lugar com tantas expectativas, né? Um lugar de tantas negociações. Então, você tem uma instituição que te contratou e está esperando que você consiga trazer o conhecimento para aquelas pessoas. Ela está confiando em você. Aquelas pessoas vieram procurar uma formação profissional ou uma mudança de vida ou transformações e você está ali como de mediador ou mediador para que isso aconteça. Você está preparado para isso? Eu sempre me perguntei isso. Mediador então, do conhecimento, não é? Será que eu estou preparado para esse lugar? Então, eu sempre fui muito inquieto em sala de aula, assim. Então, esse lugar de aumentar a titulação, as especializações, foi um lugar que me provocou bastante. Então, escolher fazer o mestrado foi muito isso. Eu queria estar melhor preparado, trazer melhores leituras, trazer melhores lentes ou lentes diferentes para que a gente pudesse trabalhar em sala de aula. Então, eu senti muito provocado. Então, uma das decisões, além de ser uma decisão pessoal, foi uma decisão muito profissional também, de pensando, cara, será que eu estou preparado para a sala de aula com os meus alunos? Isso é muito particular meu, né? Não significa que a pessoa não tenha um mestrado, não tenha essa preparação. Ao contrário, é uma provocação muito minha. E aí eu fui pro mestrado. E aí eu fui pro projeto do mestrado querendo estudar como que as estratégias de comunicação de um jornal chamado Lampião da Esquina, que é um jornal publicado na época da ditadura, e que foi o primeiro jornal de visibilidade nacional a falar de temas da diversidade sexual e de gênero.
O Agnaldo Silva, por exemplo, o autor de Três Graças, é um dos fundadores desse jornal, né? Então, eu queria estudar as estratégias de comunicação disso. Aí eu fui apresentar na banca, a banca falou, olha, Lampião da Esquina já tem muita coisa. Se você for aceito para o programa, você topa retirar o Lampião da Esquina da sua pesquisa e ir para outro lugar? Eu falei, topo. Eu só gostaria de continuar falando de literatura pela diversidade sexual e de gênero, que isso é o que me pulsa, assim, né? Isso, eu sou consumidor disso, né? Então, isso me provocava, assim. E aí eu passei, e aí fui nessa aventura que foi levantar primeiro essa literatura, primeiro tentar entender o que é a relação da literatura com a comunidade LGBTQIAPN+, e aí o livro foi na verdade a dissertação foi se construindo, né? Então no primeiro momento a gente fala sobre o que é a comunidade LGBTQIAPN+, durante esses últimos quase 50 anos, e como a mídia impressa esteve atrelada à organização mais politizada desse movimento. A gente vai ter, então, uma ascensão da literatura LGBTQIAPN+. E que literatura é essa? Foram 40 anos, Alex. Você pesquisou essa linha do tempo toda, 40 anos? Quase 50 anos. Olha quase 50 só. anos da comunidade. E aí, todos os veículos de comunicação que foram mapeados até esse espaço e como eles, de alguma forma, fizeram com que essa comunidade fosse vista pelo mundo, pelo Brasil. E era uma forma de resistência também, né? Então, o próprio Lampião da Esquina foi voz, foi foto, foi texto para muitas coisas. Inclusive para literatura. Foi isso que me levou para Lampião da Esquina. Então, Lampião da Esquina sistematicamente publicava uma seção indicando livros com o tema LGBTQIAPN+, que eram de editoras, de uma editora independente ou de editoras esporádicas. Foi aí que veio o primeiro insight. Falei, tá, mas como foi a primeira editora independente nesse Brasil? Né? O que é fazer livro de maneira independente? Por que é tão importante a força das editoras independentes? A gente está falando de bibliodiversidade, é um termo que eu aprendi no mestrado também, que é você ter a possibilidade de garantir com que as pessoas tenham acesso a temas da literatura que façam parte do seu desenvolvimento social, econômico, pessoal, né? Enfim. E muitas vezes as escolhas de algumas editoras não são pensando na bibliodiversidade, são pensando no capital. O que também não está errado, a gente não está demonizando isso. Sim. As editoras também têm uma extensa folha de pagamentos a recorrer e precisa ter títulos mais acertados para isso, né? No sentido de corresponder a isso. Mas quando a gente está falando de literatura, ou seja, a gente está falando também de identidade nacional. Então, a minha grande pergunta quando fui fazer o mestrado foi: qual é a bibliografia LGBTQIAPN+, do nosso país e o que ela está construindo? Quem está construindo ela? Eu fui para a cena independente porque a cena independente é a única que adota isso como uma linha única para o seu trabalho editorial. Então, por exemplo, uma grande empresa, uma grande editora, ela pode publicar livros LGBTQIAPN+, esporadicamente. Aqui no Brasil, as pequenas editoras são as que publicam com exclusividade. Então, esse foi um dado muito importante. Por isso que eu fui para as editoras independentes, né? E aí, todos os títulos são voltados para essa temática. Não necessariamente para falar com a comunidade, só com a comunidade, mas também com o público que seja externo. Tem uma das editoras que eu acho interessantíssima essa história, é a editora Vira Letra, de Franca, interior de São Paulo. Ela é uma editora que a linha editorial nós vamos publicar histórias de mulheres lésbicas, não são histórias sáficas, e todas as histórias precisam ter finais felizes. Olha isso. Por que isso, Margarete? E ela é independente, essa editora? É independente. Tá. O que eu estou dizendo como independente? Ela não tem uma grande empresa por trás ou um grande financiador por trás. Ela se projeta por si só. Geralmente é uma empresa de uma única pessoa. É a dona, nesse caso, que resolveu bancar e ela vai contratando pessoas para fazer o livro acontecer. Então, contrata uma revisora para determinado trabalho, um capista para determinado trabalho, quando não, ela mesma faz tudo isso. E geralmente vai ser um escritor, né? Geralmente é uma escritora essa decisão, ou né? alguém da comunicação. Essas três editoras, por sim. exemplo, que eu conto em Páginas Coloridas, uma é jornalista, outra é publicitária, outra é formada em editoração. Então, a comunicação está nesse espaço. E aí, por que eu preciso estabelecer que os meus personagens precisam ter finais felizes? O próprio livro Páginas Coloridas explica isso. Há um histórico na literatura LGBTQIAPN+, de apagamento ou de punição para o amor homossexual.
Então você não vai ter final feliz, ou a pessoa contraiu uma doença, ou a pessoa foi morta, sabe? Sempre tem uma espécie de punição, ou algo que não faz o amor continuar. Então a decisão dessa editora foi, não, peraí, as histórias vão continuar. Essas mulheres vão ter finais felizes, elas vão casar, elas vão ter filhos, elas vão ter empresa, elas vão ser ricas, sabe? Elas vão ter esse lugar de ascensão que durante muitos anos foi apagado da história da literatura LGBTQIA+. E o Brasil é um dos maiores produtores de literatura LGBTQIA+, da América Latina. Olha Então, assim, só. a gente tem uma profusão de autoras e autores e uma alta demanda de leitores querendo ler essas histórias, né? Seja o leitor da comunidade, e eu tenho visto também pessoas que não são da comunidade, são pessoas que estão interessadas em conhecer quem é essa pessoa cidadã LGBTQIA+, né? E eu fico muito feliz quando eu encontro, por exemplo, uma pessoa que não é LGBTQIA+, interessada numa história, porque eu falo, pô, que legal, essa pessoa tá aqui porque ela tá interessada em boas histórias também. E que bom que a boa história também é LGBTQIA+. E é bom que você falou da questão da esperança, né? Porque às Sim. vezes assim, eram histórias que demonstravam apagamento, uma punição, e agora está permitindo o quê? Um novo olhar também que vai dar esperança para o leitor. Total, Né? total. E em outros momentos também, a gente tem que ser bastante cuidadoso, né? Por exemplo, a gente tem um marco na literatura nacional que é Grande Sertão Veredas. É um dos maiores livros celebrados da nossa literatura e é um livro que conta a história de Riobaldo de Adorim. Mas a crítica literária olha para essa história do ponto de vista heteronormativo, heterocisnormativo, ou seja, é o Riobaldo que se apaixonou por uma mulher vestida de homem. Calma lá, peraí. Calma aí, peraí. A gente precisa problematizar as questões de gênero que estão estabelecidas aqui, né? E aí você vê o histórico de apagamento das histórias. Então, um dos grandes romances do nosso país, ele também traz questões sobre diversidade sexual e de gênero e que muitas vezes é apagada da crítica literária. Então, a literatura LGBTQIA+ é uma literatura que vai ali nesse lugar do subversivo, mas também ele sai desse lugar, ele meio que tá fluido nesses espaços, ele tem tomado cada vez mais espaços em diversas narrativas. Eu acho muito bonito hoje você assistir um filme e o personagem gay tá ali, e a situação romance tá ali, e você sente que ele não tá forçado, que ele existe, que ele tem uma construção para estar ali, né? As novelas hoje tem personagens numa maior quantidade do que no passado, também é interessantíssimo. Acho que ainda comemorar o beijo gay, eu acho que já não é mais, né? Porque poxa, sério que a gente está comemorando o beijo gay? Não é sobre isso, é sobre o beijo gay ser comum de estar na televisão ou estar em produtos, né? Então, eu também tenho sentido que há esse lugar de cada vez mais ser comum esse personagem da diversidade sexual e de gênero estar ali. Porque na vida real também é assim. Você tá no seu condomínio, tem pessoas gays. Você tá no banco, tem pessoas gays. Você tá no hospital, tem pessoas gays. Você tá no hospital, você tá no restaurante, em todos os lugares estão. São cidadãos. São pessoas que estão aí nesse... E que bom que cada vez mais ela está inserida no cotidiano das histórias. É o que me impulsa a escrever. Essas histórias cotidianas que tenham esses personagens da diversidade sexual e de gênero. Quando eu termino o mestrado, então, eu ofereço o livro para Comarte, que é a editora do curso de editoração, a editora laboratório do curso de editoração da ECA, da USP, e eles aprovam e aí sai esse livro lindo chamado Páginas Coloridas, que eu tenho a felicidade de circular com ele. Esse foi um ano muito feliz para esse livro, assim. Eu circulei por mais de 20 cidades com esse livro. Sério, Alex? Exatamente, mais de 20 cidades. Esse ano eu viajei mais do que eu já viajei em toda a minha vida, assim. E foi por causa de Páginas Coloridas, assim. É um livro que eu visto a camisa dele e falo, não, eu preciso levar ele nos lugares que for possível, né? É uma disposição que vem muito forte, assim, de mim. E cada lugar que recebeu esse livro foi uma alegria, uma felicidade. Ele está disponível em algumas bibliotecas. Ele foi vencedor do Prêmio Laurel Verbum, como você falou, e para mim foi eu tive a honra de ver, né? Eu foi uma alegria tão grande aquela noite. Eu fiquei tão emocionado. Falei, caramba, olha que bacana. As editoras estavam lá, a Paula e a Luciana, foram algumas das editoras convidadas, né? Que eu entrevistei para esse livro. E esse foi um ano em que esse livro também foi finalista do Prêmio Jabuti Acadêmico, que é praticamente o Oscar da nossa literatura. Alex, obrigado. Nossa, eu fico emocionada. Parabéns mesmo. E assim, se você me perguntar, Alex, há um ano atrás, fez um ano do lançamento, né? Há um ano atrás você pensaria que tudo isso ia acontecer? Não pensaria. Eu sempre acreditei na força desse livro. Eu acho que ele tem um propósito bem claro, assim, né? Que a gente conversar sobre diversidade sexual e de gênero. A literatura tá aí, que ela existe.
E o quanto foi preciso resistir, né, para que essa literatura aconteça. Eu sempre acho também que não é uma obra que se acaba. Eu acho que ela é o ponto de convergência Sim, de algumas coisas, convergência. porque as coisas ainda estão em movimento, né? Na Bienal do Rio de Janeiro esse ano eu vi até um movimento bastante. Assim, eu fiquei assim, nossa, Sim, olha, então, sim. Eu estive na Flink, que é a feira ou festa internacional do livro de Niterói, e foi lindíssimo ver também o movimento lá, foi muito sim. bacana. Levei páginas coloridas para lá, teve uma mesa que a gente conversou sobre literatura independente também. Então, assim, eu tenho passado por esses lugares e cada vez mais visto pessoas que estão entendendo, que estão se permitindo, que estão saindo de um lugar de ignorância para poder dialogar, né? Nós estamos falando de cidadania. É Cidadania. isso que a gente está falando, de E o cidadania. direito da pessoa ser, escolher, viver em Exato. paz, nossa, que é complicado, né? É um Exato. tema que, nossa. Nós ainda vivemos num país de muitas questões que são radicais e de questões também que, para alguns grupos sociais, são mais difíceis. É, ser mulher no nosso país é difícil. Ser mulher, sim. Ser uma pessoa negra no nosso país é difícil. Ser uma pessoa LGBTQIA+, no nosso país é difícil. Ser uma pessoa PCD no nosso país é difícil. Ser uma pessoa indígena no nosso país é difícil. Também sou. Só não é difícil ser uma Bem pessoa branca de difícil. olhos azuis. Não, eu falo para algumas pessoas, eu descobri o preconceito depois que eu saí do Nordeste. Porque no Nordeste é todo mundo igual, né? Depois que eu fui para o Sudeste, eu comecei a sentir essa questão, né? Nossa, ela é nordestina, os traços, nossa, ela... Então é muito chato, seja para uma pessoa, né, do movimento LGBT, seja pessoa negra, indígena, enfim, as pessoas devem olhar, é o que eu sempre falo, além mais dessa casca, né? É um ser humano, é uma vida que está ali, que deve ser respeitada, Sim. que tem os seus direitos de ser e de existir. Né? E acho muito bonito, Alex, você trazer isso para a literatura. Né? E eu não sabia que foi o tema aí da sua dissertação, né, do mestrado. Você foi pesquisando, você foi fundo para trazer essas histórias esquecidas. Né? A gente foi usar a ciência. Também uma coisa Sim. muitas vezes desprezada no nosso país, que é o rigor científico. É você estabelecer, você ter bases científicas para produzir ciência no nosso país. Então, acho que eu também, nesse sentido, Páginas Coloridas também contribui para acessos científicos sobre esse tema, né? E Páginas Coloridas também, ele faz... Eu fui perceber isso depois porque um dos autores que eu cito no livro me contaram sobre isso, né? O Roberto Muniz. Ele fala assim, Alex, você... O Roberto me falou uma coisa que eu até hoje tô tentando entender, assim, que ele falou assim, você preencheu lacunas de um trabalho que eu não consegui fazer, assim, porque o Roberto, ele estudou algumas editoras, mas pelo viés da literatura. Eu estudo pelo viés da comunicação. E ele fala uma vez pra mim que, eu esqueci uma editora tal e tal, e eu fico aquilo na cabeça, não, Roberto, você não esqueceu, enfim. Mas depois de um tempo eu comecei a entender o que ele falou, que era assim, não era que Páginas Coloridas cobriu uma lacuna que está faltando. Na verdade, Páginas Coloridas também surge a partir dessa emergência que esses autores criaram lá atrás. Então, estou falando de James N. Green, estou falando de João Silvério Trevisan, estou falando de Renan Quinalha, estou falando de Carlos Jatobá, Roberto Muniz, eu estou falando de Luiz Motti, sabe? Estou falando de uma série de pesquisadores e pesquisadoras que antes de mim já estavam e continuam nessa luta, tentando resgatar, reconstruir essas histórias. Eu acho que Páginas Coloridas no momento em que essas histórias todas estão caminhando para um lugar e tá indo para outro também, né? Então, me falaram isso também, que é como se fosse uma rede, né? Então eu estou muito feliz de também fazer parte dessa rede, desses autores e pesquisadores, que são pessoas que eu sempre admirei. Assim, são pessoas que, se a gente tem informações sobre a comunidade LGBTQIA+, hoje, são por causa dessas pessoas. E, poxa, quando eu vi o James Green lá na Flip, em Paraty, eu fiquei tão emocionado. James N. Green ele estuda o Brasil há muito tempo. E ele estuda a comunidade LGBTQIA+ brasileira há muito tempo. Quando eu vi o James N. Green lá, eu falei, cara, ele existe, ele tá aqui, olha que bacana. Eu entreguei um livro Páginas Coloridas para ele, mas fiquei tão agradecido porque também esse livro só existe porque ele veio antes, né? O Renan Quinalha também, quando eu encontrei um evento, eu fiquei, caramba, que legal que tá na mão do Renan isso, né? Então, eu tô muito feliz também de alguma forma, com Páginas Coloridas, contribuir um pouquinho ali para que essa história, para que essas pesquisas, para que essa resistência, para que esse lugar continue ganhando os espaços, continue ganhando visibilidade. Uma curiosidade, Alex, na sua pesquisa, teve
uma mudança assim, positiva, eu falo assim, uma crescente, né, dessa comunidade? Você foi pegando... E a partir de que ano ali começou a pesquisa, no sentido assim, não, esse vai ser o A marco? cronologia, né? Isso, a cronologia, como foi? A gente toma um cuidado de construir isso a partir da lógica das siglas também. Então a gente fala que Sim. também houveram movimentos antecessores ao que a gente chama hoje de movimento LGBTQIAPN+, é o termo atual, e que datam da década de 20, 30, 40, mas foram movimentos muitas vezes subversivos, escondidos e não organizados politicamente de uma forma tão forte como nós temos hoje, Tá. né? Na luta pelos direitos e tudo mais. Então, o marco ele vai a partir dos anos de 1978, quando esse grupo começa a se organizar de uma maneira mais forte, que é o mesmo ano em que surge Lampião da Esquina. Então, você tem uma sintonia entre comunicação, ou seja, um veículo de comunicação e um movimento identitário e representativo no nosso país. E O que você- prova o jornalismo como, ou a comunicação como a ferramenta, o apoio para esses grupos sociais. E você falou uma coisa importante, a questão da sigla, porque foi mudando também, né, nessa linha do tempo aí. Qual o cuidado que eu tomei com páginas coloridas? Conforme você lê o livro, ele é cronológico. Então você começa com a primeira sigla e conforme ela vai mudando na cronologia, eu vou te apresentando como ela muda. Então ele começa com MHB, que é a sigla de 1978, que era o Movimento Homossexual Brasileiro, e vai caminhando até seguir. Vai ter um momento que ele é GLBT, e aí nós temos um movimento lésbico que reclama e fala por que o G tá na frente. E aí passa a ser LGBT, né? A gente vai ter o GLS, que é o antecessor, Sim, eu lembro. e aí vai se construindo até chegar ao LGBTQIAPN+, que é uma sigla que tem uma disputa de espaços também, né? Cada uma dessas siglas, de alguma forma, ela tenta garantir esse público ou essa fatia da comunidade dentro daquela visibilidade. Então, é uma espécie de disputa de espaços, né? O mais, ele vai aglutinar experiências ou performances sexuais que a gente ainda não categorizou, e elas são inúmeras. A própria psicologia diz isso, né? Então, essa sigla está grande. Muitas vezes as pessoas perguntam, né? Por que essa sigla é grande desse tamanho? Mas é porque ela dá conta de abarcar aquilo que foi categorizado, catalogado até agora. E é importante essa visibilidade, porque esses são os grupos que são os grupos mais maltratados em alguns aspectos. Por exemplo, a comunidade trans é uma comunidade muito esquecida. A comunidade trans é uma comunidade muito negligenciada em diversos aspectos. Então, ter o T ali é importante, né? Sim. A comunidade bissexual também. Hoje tem aquela coisa, né? Você é bissexual, você não sabe o que você é. Cara, não é isso. Eu já vi algumas... Não, ser bissexual é também uma possibilidade de performance dentro desse grupo. Uma pessoa queer, que não está nem numa performance de um gênero nem de outro, também está ali. Então, de alguma forma, algumas dessas siglas, alguns dos grupos representados por essas siglas, eles precisam ter esse espaço para serem melhor discutidos e compreendidos. E também a gente fala isso em páginas coloridas. Infelizmente, por conta do nosso machismo estrutural, né, a visibilidade para homens gays é sempre maior, né? Então, o levantamento de literatura queer, por exemplo, ela pensava sobre uma lógica homossexual, né, do homem gay. A dicotomia ativo-passivo numa relação, por exemplo, como a gente fala no livro, também é pensado para a lógica do homem gay. Então, ainda é muito estruturado nisso. E onde estão as lésbicas? Onde estão os travestis? Onde estão as pessoas trans? Onde estão as pessoas não binárias? Onde estão as pessoas... Sabe? Essas pessoas também existiram. Essas pessoas também existem. Então, é um lugar de disputas, sim. E, ao meu ver, disputas saudáveis em alguns cantos, né? Alguns pontos, né? Então, Páginas Coloridas também vai falar sobre isso. Quando você lê Páginas Coloridas, você vai entender como é que cada sigla... Como é que a sigla surgiu e como que ela se transformou no que ela é hoje, que é LGBTQIAPN+. Inclusive, Alex, eu também gostaria que você falasse da questão das editoras independentes, né? Que você até comentou antes que você descobriu aí que muitas são mulheres, né? Isso. Que estão na frente aí. Então, durante a pesquisa, a gente foi falar então sobre o que é essa literatura de tema LGBTQIAPN+, essa provocação. Há uma curva de ascensão dessa literatura e quando tem uma curva de ascensão, ela acontece porque as grandes editoras vão trazer títulos que são importados, traduzem eles para cá, eles fazem um grande sucesso. Isso ganha o público e faz com que o escritor nacional, de alguma forma, sinta-se provocado a também querer ocupar esse espaço. Então, nascem essas editoras independentes. A primeira delas, na verdade, nasce em 78 até antes, né? Nesse contexto da ditadura civil-militar. Mas elas vão ter uma maior projeção a partir da década de 90 e anos 2000.
que é quando surgem a maioria dessas editoras. Então, nesse panorama, a gente localizou 18 editoras, sendo 4 delas selos editoriais hoje. O que é um selo editorial? É como se fosse uma empresa dentro da editora. Então, tem a grande editora, mas ela tem um selo, um departamento específico que cuida daquele tipo de assunto. Então, 4 delas se transformaram em selos e as outras 14 são, de fato, empresas que têm um único nicho, que é o publicar diversidade sexual e de gênero. Então, quando a gente faz o recorte para o estado de São Paulo, que era o recorte da minha pesquisa, eu descubro 3 editoras. A Dita Livros, a PEL e a Vira Letra. Essas 3 editoras são fundadas e lideradas por mulheres. Quando esse dado surge na pesquisa, aí vem um insight do pesquisador. Fala, opa, pera. Se no estado de São Paulo a gente está vendo que são as mulheres que, de alguma forma, tomam as decisões sobre o que está sendo publicado sobre a comunidade, numa cena independente, e se a gente vai para o Brasil? A gente volta para a Mostra Brasil e descobre que 70% dessas editoras são fundadas e lideradas por mulheres. Aí a lente e as leituras se complementam. Então, aí eu precisei ir a fundo para pesquisar sobre o papel da editora mulher, como que elas são conhecidas, né? O que tem escrito hoje sobre mulheres editoras no nosso país. Tem um livro, o do Hallowell, por exemplo, que ele cita muito pouco mulheres como editoras no Brasil. Então, é também tirar esse histórico de apagamento e mostrar que essas mulheres estão ali como gestoras dessas empresas, né? Nas editoras, tem mulheres trabalhando nas editoras. Agora, como gestoras, e isso registrado, as suas histórias, são poucos os lugares. Então, Páginas Coloridas também vem nesse lugar de trazer à luz, de tirar desse lugar de visibilidade o papel da mulher que é editora. E aí são várias lentes e vários desafios. Então, tem o desafio como uma mulher profissional, tem o desafio do Brasil como um país que tem hábito de leitura bastante delicado. No ano passado, o relatório de hábito de leitura falou que 53% dos brasileiros não leram um livro em 2024. A gente torce para que em 2025 esse número não seja também o mesmo. A gente está falando de um país que mais mata por LGBT transfobia e elas decidem publicar livros sobre essa temática. É o que mais mata. Olha, é o que mais mata. A gente está falando de um país também com uma onda conservadora muito grande sobre as temáticas, né? E uma onda de censura. Eu sempre gosto de resgatar aquele episódio da HQ na Bienal do Rio de Janeiro, que tinha um beijo de 2 rapazes no miolo da HQ, que teve uma história toda distorcida, enfim, e quase um lugar de censura de retirar as HQs da Bienal. Em pleno século XXI, estamos falando sobre isso. Então, há uma série de filtros que poderiam impedir essas mulheres de fazer essa publicação. Não impedem. Então, a minha pergunta aí o que faz com que essas mulheres, entre o ativismo e o capital, façam circular histórias de tema LGBTQIA+. E aí eu vou a fundo nessa terceira parte do livro, que é uma espécie de biografia dessas mulheres, né? Então, o cotidiano delas, como que elas lidam com o livro, como que elas negociam o livro, como é o relacionamento delas com os autores, com os leitores, como que é a relação delas com a comunidade LGBTQIA+. Eu acho muito interessante isso. Tem uma fala delas que é o seguinte, nós somos editoras, mas nós não andamos de mãos dadas. Ou seja, então também tem tensões entre essas editoras, tem tensões entre os autores. Então, assim, isso faz parte das relações humanas, né? Então, Páginas Coloridas vem trazer esse retrato do que é ser uma pessoa que trabalha com a edição de livros com tema LGBTQIA+ no nosso país, em especial mulheres editoras, que é para onde a pesquisa acabou se encaminhando e se revelando ao longo desse processo. Você falou uma coisa também, né, extremamente importante, a questão da leitura, né? Os 53% da pesquisa. 53% dos brasileiros não leram um livro completo em 2024. E o seu olhar como professor? Como você enxerga isso? Porque... Margarete, somente nessa onda aí digital, acho que... Eu converso com muitas pessoas, elas falam, eu vou consultar o ChatGPT. Aí eu falei assim, olha, teu cérebro vai travar, hein? Porque você não consegue ler mais, você não lê, não pesquisa, não pega aqui, folheia, vai direto. Assim, não, eu quero mas eu vou encontrar a resposta que eu preciso para agora. Eu falei, gente, mas como você consegue? Entende? Tudo bem, vai consultar uma coisa ou outra, mas todo o tempo... Sabe, como é que você vai trabalhando a tua mente, o teu comportamento, a linguagem? Então, assim, eu queria até o teu olhar como professor. A gente está vivendo uma transição, Margarete. E como toda transição, a gente precisa tomar cuidados com esses caminhos. Então, vamos por parte. Primeiro, sobre hábito de leitura. Então, é uma coisa que eu bato muito a tecla em sala de aula. Vocês precisam ler. Vocês precisam acessar a leitura. Então, vocês precisam estar nos lugares da leitura. Você precisa criar o hábito. Leitura é hábito. É hábito. E aí eu não concordo com dizem que quando o Brasil é um país que não sabe ler.
O Brasil é um país que não lê livro. É diferente. Tá todo mundo nas redes sociais, tá todo mundo escrevendo, tá todo mundo escrevendo, tá todo mundo lendo aquela desinformação / fake news, né? Então, as pessoas sabem ler, pelo menos a maioria. O que elas não têm hábito é de ler livros. E aí são várias questões. A gente vai desde as questões econômicas às questões culturais. Somos um país tropical, onde ficar dentro de casa num dia de sol é bastante delicado. Não é do nosso físico fazer isso. Mas por que eu digo que a leitura também é um hábito? Eu me tornei leitor mais assíduo, embora eu tenha começado ali como criança, pedacinho cada dia. Eu acho que eu virei um leitor mais consciente a partir da faculdade. O meu trajeto de ônibus da minha casa até a faculdade era o período que eu tinha para ler o romance que eu não conseguia ler enquanto estava na faculdade, porque eu tinha que ler livros da faculdade. Então eu me habituei a ler no transporte público. Olha só. Se você abrir minha mochila, tem um livro ali que é o livro que eu estou lendo agora. Então quando eu entro no transporte público, eu já abro o livro e já estou na literatura. Eu fecho. Então assim, é o hábito que pode começar com 10 páginas por dia. Se você ler 10 páginas por dia, em um mês você leu 300 páginas. Ah, mas 10 páginas eu vou perder meu tempo, vou perder... Não, você não vai perder tempo. Sabe quanto dá para ler 10 páginas? É que hoje eu sou um leitor mais voraz em alguns anos. Mas se você vai gastar 20 minutos do seu dia. Sim. Não é nem um terço do que você gasta nas redes sociais, sabe? Então, assim, é hábito. Eu ensino meus alunos o seguinte... tenta ler à noite. Chegou em casa. E a leitura também chama um sono. Acho legal isso. Pega um livro, vai lendo. Se ele te interessar, você vai ficando. E põe o limite. Leio 10 páginas, deito e durmo. Sentiu sono, deita e dorme. Mas vai lendo, deixa o seu livro de cabeceira. Então, o hábito da leitura é uma coisa. Vamos lá. Nas universidades, tem um dado que é interessante também. No ano passado, teve uma pesquisa nos Estados Unidos que também falava que alunos das universidades não estavam conseguindo ler um livro completo durante a graduação inteira. Então lia-se um trecho aqui, um trecho ali, montava aqui, fazia aquele Frankenstein para entregar um trabalho e tudo mais. Você fala, e essa leitura ela é pertinente. Ó. Você vai ler até esse ponto, que se retira, então assim. E aí esse aluno acabava passando pela graduação sem ter um livro completo. Alex, entende? Então isso é bem delicado. Hoje eu sinto que tem alunos... O meu alunado, por exemplo, de comunicação, são geralmente alunos mais novos, no sentido que acabaram de ser no ensino médio. Hoje, na universidade que eu atuo, a minha aluna mais velha é mais velha que eu. 1 ano mais velha que eu. Então, assim, é uma geração muito jovem. Então, é uma geração que pegou aquele hype das fanfics, que pegou aquele hype das histórias de fantasia e tem um certo hábito de ler. Eu descobri que uma aluna minha lê dark romance. Ah, o dark romance. Sim. Eu descobri esses dias que ela estava numa feira de um evento e falei, caramba, então assim, tem um grupinho aí que lê. Então, tô na torcida para que isso chegue nesses lugares. Então, mas é incentivo, não tem jeito. Você criar espaços para leitura também. Uma coisa que eu tenho trabalhado muito é assim, pelo menos incentivar a leitura de um livro por semestre. Olha, esse semestre o livro é esse. Eu acho que a gente consegue fazer o nosso papel a partir disso. Agora, uma preocupação que é interessante também a gente colocar em lente é a questão do IA e do uso da inteligência. Porque, de fato, essa inteligência ela veio e ela é uma ferramenta. Na verdade, a inteligência artificial já está com a gente há um tempo. Assim, eu acho que também dizer que ela chegou agora. Não. Eu acho que isso é muito mais comercial. É muito mais bonito falar que ela chegou agora, porque é comercial. Mas não, a partir do momento que o seu corretor está te ajudando a encontrar a palavra certa, tem uma inteligência ali. Então, ela já existe. É que agora criou ramificações que nós não tínhamos, nós não esperávamos ou nós não tínhamos no radar até então. E aí eu penso nisso na escrita também. Então, coisa que é perfeita. Nossa, se o cérebro vai atrofiar, eu penso isso. A IA está exigindo que você tenha repertório. Se você não tiver repertório, você não vai conseguir lidar com a IA, porque a IA vai te dar informações erradas e você vai ter elas como certa. Então, a IA, ela precisa que a pessoa tenha um repertório para comandá-la. É o reflexo também de quem está pesquisando ali. Que repertório que você tem para realmente checar se aquilo que a IA está dizendo está certo? Eu falo para meus alunos, não adianta vocês me trazerem um trabalho feito na IA, porque eu vou cobrar o repertório de vocês e vou descobrir que na IA não tem o repertório de vocês. Que desafio, né? Como professor, Alex, porque o que é do aluno mesmo, o que é pesquisa, o que é IA, porque você tem que ter um olhar muito apurado. Cria também. mecanismos, né? Eu já tive colegas, por exemplo, que passaram a não receber mais trabalhos que sejam digitais, tem que ser escrito à mão. O que eu acho interessantíssimo também. Então, assim, a gente vai criando esses recursos. Eu tenho tentado trazer a IA para complementar as reflexões. Eu fiz um trabalho de história da arte que eu tive esse semestre, que era isso. Eles tinham que criar o perfil da pessoa numa ficha comigo. Vocês vão pegar esse perfil agora, vão tentar descobrir qual é o rosto dessa pessoa, de um ponto de vista digital. Vocês vão pegar exatamente esse perfil aqui, vão jogar no prompt e perguntar, e aí, qual seria o rosto dessa pessoa? E aí, quando eles trouxeram esses rostos, aí eu sentei com eles e falei, legal, que interessante, né? Vocês estão percebendo que esses rostos aqui são todos padrões? Nós não temos pessoas pretas, não temos pessoas indígenas, então vocês vão continuar propagando o que a IA está dizendo para vocês, que esse é um rosto padrão?
Aí que foi que explodiu a cabeça deles. Nossa, professor, é verdade. Vocês se tocaram que a leitura que a IA fez foi uma leitura que não é de diversidade? E aí, Legal. então eu acho que trazer a IA como uma ferramenta para essas reflexões, acho que nos ajuda. Acho que vai nesse espaço. E também a gente precisa pensar muito na IA no ponto de vista da escrita. E aí estou falando dos escritores, né? A gente vai ficar brigando com a IA? Qual que é a nossa relação com a IA hoje? Né? Eu fiquei sabendo de acho que um prêmio de literatura Foi. que, nossa, eu falei assim, gente, mas não é possível que tem escritor, né? Eu falo até entre aspas, que está indo para esse lado. Aí A gente precisa complica, começar a pensar né? os caminhos da IA dentro do processo de escrita no que a gente está fazendo, porque ela está aí e ela vai continuar existindo. Então, tem alguns cenários possíveis, por exemplo. A gente pode brigar com a IA. Ponto. E aí, em algum momento, a IA vai criar um autor fictício, uma persona de autor, que talvez venda mais livros que você. A gente pode brigar com a IA. Ignorar ela. E quando a gente fizer isso, a gente passa a ser um item raro também. Porque vai ter o livro feito por IA, o livro feito por um autor físico, a pessoa real. Isso é um cenário. Hoje já existem as ilustrações que são com IA. E você fica assim, opa, e o trabalho do ilustrador? Então, assim, esse é um dos caminhos. A gente brigar com a IA, esquecer ela, e aí ela vai se transformar numa ferramenta que, tá bom, então nós vamos ter um autor chamado X, que é um autor de IA. E aí a gente vai começar a brigar com o autor de IA. Esse é o primeiro caminho. Segundo caminho, talvez seja a gente se apoiar na IA como ferramenta para algumas questões. Mas ainda a tomada de decisão é nossa. Sim. A curadoria ainda é nossa, né? É a gente dominar a ferramenta. Assim como a gente domina uma câmera digital, como a gente domina o computador, né? É a gente, de alguma forma, aprender a domar essa ferramenta e trazê-la para a nossa curadoria. A nossa curadoria é o ponto final, né? Um terceiro cenário talvez seja ter o nosso trabalho, mas também assumir a IA. Sim. Isso aqui foi feito por IA. Isso aqui é por IA. Isso, sabe? Colocar ali na... A IA passa a ser um coautor. Isso também é um cenário. A gente precisa decidir o que a gente quer. Então, livro escrito por Margarete em colaboração com a IA. Será que esse é o cenário que a gente quer? Não sei, são Eu caminhos. já vi uma situação assim, vi nos Estados Unidos. Olha isso. Ele escreveu tudo, fez tudo por IA e vendeu os livros e depois foi descoberto que foi IA, ele teve que ressarcir quem comprou. Foi um caso bem e teve que colocar. Parece que lá já existe essas leis. São caminhos. Assim, a gente vai ter isso. E vai chegar no momento que talvez a gente tenha que... Porque a IA, ela trabalha com os prompts, né? Ela trabalha com as informações. A IA pode reproduzir algumas linguagens. Então, pode ser que ela consiga reproduzir linguagens que são nossas e facilitar o nosso trabalho. E aí a gente também vai assumir que isso foi escrito a partir da nossa... A ideia é minha, mas quem fez foi a IA, sabe? Adaptando ela e fazendo... ter a nossa identidade, mais ou menos isso. Você ter uma forma de também controlá-la. Ou então, também, outro caminho que é possível, eu tô pensando possibilidades, tá? A partir do que a IA nos oferece. É a IA ter uma personalidade própria, assim, sabe? Na verdade, as pessoas terem um livro personalizado. Então, você, leitor, vai sentar diante da IA e falar o negócio é o seguinte... Hoje eu quero ler um romance que tenha isso. E a IA vai dar um livro diferente para cada pessoa. Então, assim, são várias... Talvez, e se isso acontecer, talvez os leitores não leiam você, o físico. Mas também, se isso acontecer, você, pessoa física, você se torna também um objeto raro. Assim, nossa, existe um escritor que realmente escreve lá sentado. Entende? Então, essa coisa meio vintage. Uma coisa assim, este livro foi escrito pelo autor mesmo, sabe? Vindo na capa, uma coisa meio assim. Então, não sei. A gente está num processo de transformação, a gente precisa entender esses cenários e escolher qual que a gente quer. É o caminho. Alex, já estamos bem no finalzinho do programa, mas tem mais uma pergunta. Você está fazendo doutorado na área de comunicação também ou foi para a literatura? Eu estou fazendo estudos culturais. Certo. O próprio Páginas Coloridas me coloca nesse lugar de entender o que é esse fenômeno cultural da literatura, o que está em jogo na literatura. Então eu vou para os estudos culturais agora no doutorado também estudar isso, que são essas relações que acontecem nessa literatura independente dentro dessa temática do ponto de vista cultural agora. E torcendo para virar livro também. Já pensou? Vamos uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Nesse finalzinho eu faço sempre um jogo de perguntas e respostas. Um livro. Um livro, Uma Vida Pequena, da Hania Raniagiara. É o livro mais triste que eu já li em toda a minha vida.
E um autor que você gostaria de conhecer? Possibilidades, pode estar vivo ou morto, mas é um sonho que se pudesse realizar. Nossa, um só seria difícil. Mas talvez agora é o André Aciman, de Me Chame Pelo Seu Nome. Eu queria conversar muito com ele. Uma frase. Uma frase... O amor é um ato revolucionário. Uma palavra que você acredita, que define o que você acredita ou a sua literatura. Se pode usar uma palavra. O que define a minha literatura? Eu acho que hoje ela é... Acho que é resiliência. Eu acho que é resiliência. E para você, qual o verdadeiro poder de um livro? O verdadeiro poder de um livro... O livro tem um poder de transformação. O livro, ele age como um fermento onde ele vai. Ele ocupa um espaço quando lhe é permitido e ele vai crescendo, ele vai fermentando aquilo. Você nunca sai de um livro diferente. Toda vez que você está dentro de um livro, você sai diferente. Você é outro, você está em outra forma quando você passa por um livro. Então, quanto mais livros você lê, mais esse fermento vai crescendo. Assim. Então, eu acho que o livro é isso. Ele tem um poder de transformação. Ele age como um fermento onde ele está. Se eu colocar um livro aqui agora e pedir para nós 4 lermos esse livro, nós vamos compartilhar desse mesmo pão que é esse livro. Nós vamos sair diferentes desse mesmo livro. Entendeu? Eu acho que o livro é isso. Alex, muito obrigada pela sua presença. Fiquei feliz, emocionada. Foi um momento bem difícil também, essa chuva toda, né, Alex? Mas deu tudo certo, né? Graças a Deus. E uma honra te conhecer, porque eu tinha olhado você de longe, recebendo o seu troféu, e estou agora com você, frente a frente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pelo espaço, obrigado pela paciência também de me receber, de ouvir essas histórias todas, né? A gente, quanto jornalista, tem muita coisa para contar, vai fazendo muitas conexões, então espero que você, seus ouvintes e quem está assistindo a gente também possa estar conosco nessa reflexão. E que espaço importante e bonito é esse que você queria aqui trazendo a Cena Independente, os autores, as autoras também, para conversar. Que seja uma vida longa esse espaço e que tenham mais espaços como esse também. Obrigado, viu? Obrigada. E obrigada a você por ter assistido Pode Ouvir Histórias e Livros. Se você gostou do conteúdo, eu peço que você curta, compartilhe, comente. Vamos juntos difundir literatura. Afinal, a vida é um livro e você faz parte dessa história. Um abraço.